mais de 100 milhões de contas bancárias no Brasil. Esse dado faz da área bancária um dos maiores segmentos de atuação para quem exerce advocacia. A grande dúvida que fica é sobre o conhecimento prático e a segurança jurídica para ajuizarmos as teses e ações que terão êxito no campo bancário. A advocacia bancária não é uma guerra contra as instituições financeiras. Representa, sim, a tutela, a defesa do consumidor, que sem dúvida é a parte que pode sofrer mais abuso ou ilegalidade nessa relação de consumo. E é justamente para explicar sobre como implantar a área de atuação no escritório relacionado ao campo bancário que trouxemos então o professor Ederaldo. Ele que é advogado há 23 anos, mestre em Direito, pós-graduado em Processo Civil, professor em diversos cursos de graduação, pós-graduação, cursos preparatórios para carreiras jurídicas e leciona também aqui no IAPA, é coordenador de uma faculdade de Direito em Itapetininga e também possui o seu canal no YouTube, que é o CPC na Prática. Professor, muito obrigado por ter aí liberado a sua agenda para comparecer aqui no IAPA. Seja muito bem-vindo aqui ao IAPA. Eu que agradeço, Elias, toda a equipe aqui do IAPA, mais uma vez aqui com vocês, né? Já é o meu terceiro curso e sempre muito bem recebido e sempre à disposição para poder discutir aí processo civil, direito civil de um modo geral. Legal, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado novamente. Professor, para a gente dar início aqui a esse nosso bate-papo, eu gostaria de tentar entender ou saber, então, qual que é o primeiro passo para quem nunca atuou no campo das ações revisionais bancárias, o que você orienta, o que você indica aí para os advogados? Eu penso que o primeiro passo, é algo que com certeza eu vou explorar aí no nosso curso, é que você tenha que caprichar na entrevista com o seu cliente. Seja a pessoa física, seja a empresa, que venha ali trazer essa situação, não é de bola de neve, de um endividamento, de não estar conseguindo honrar aquelas prestações daquele contrato. E um segundo passo, além de caprichar na entrevista, é verificar de fato o tipo de contrato, porque são vários. Eu não posso, de repente, pensar numa tese de revisão de contrato bancário para todos os contratos que me vierem. Então, cada um tem a sua especialidade. Então, é uma ótima entrevista, conversar com o cliente mais de uma vez, não é? Tentar entender de fato quais as razões que está fazendo com que ele venha até o seu escritório e, num segundo momento, começar a analisar cada um dos contratos e tentar extrair ali algumas ilegalidades que podem ser levadas ao conhecimento do judiciário. Ah, legal, bacana. Dentro disso, quais seriam então os contratos ou as teses que são mais relevantes assim, para o advogado no campo bancário, para ele poder atuar? Hoje nós tivemos um crescimento muito grande no que diz respeito ao empréstimo consignado. Então nós vamos conversar bastante aqui no nosso curso, nessa atividade, da questão de valores que podem ser ou não descontados da conta do correntista. Nós temos discussões também muito interessantes em situações de inadimplemento já do contrato, da aplicação da comissão de permanência, não é? Que nós temos aí muitas súmulas, muitos precedentes que indicam dessa ilegalidade, sendo ela acumulada com outros tipos de juros, o próprio anatocismo, que é o juros sobre juros. Nós temos aí também discussões que nós vamos travar aqui no nosso curso em relação a tarifas que são debitadas de nossa conta, vendas casadas. Então, nós procuramos elaborar assim um conteúdo que possa dar uma margem de atuação efetiva para os escritórios de advocacia. Esteja você iniciando na área ou se você é mais adiantado, penso que vai agregar bastante. Legal. O professor Ederaldo, ele é muito realmente requisitado para realizar, então, não só audiências, mas principalmente sustentação oral em vários processos de natureza civil. E um dos pontos que é importante o advogado, o pessoal que está hoje aqui conosco no canal do YouTube ou que está assistindo esse bate-papo por meio das redes sociais, eu queria entender do professor qual que é o erro mais comum, aquilo que você verifica, que por vezes você é contratado para fazer uma defesa ou uma sustentação oral, mas eventualmente você já chega num ponto do processo, né, que às vezes tem um pouco mais de dificuldade pelos erros anteriores ou aquilo que é mais comum na prática bancária. Quais são esses erros que você identifica? O que eu fiz de proposta, e vocês até abraçaram a minha ideia, mais do que falar de revisão de contrato, é passar para o advogado, para o profissional, para a equipe lá do escritório que vai estar aqui conosco, esse processamento da ação em primeira e em segunda instância.
Então vamos lá. Por vezes eu chego numa segunda instância discutindo o recurso de apelação, recurso especial extraordinário, os agravos, já com falhas que foram realizadas aqui no início. E recuperar isso aí às vezes é complicado, não é? Então, mais do que os advogados que forem estudar conosco nesse curso, saber esse início de teses, de taxas, o que pode e o que não pode, é também fazer com que o processo caminhe bem até o trânsito em julgado. Então, a partir do momento que eu chego no tribunal, que eu já fiz a minha apelação e daí eu recebo aquela intimação do TJ, geralmente, né, nós aqui em São Paulo, se eu concordo ou não com o julgamento virtual. Se eu pretendo levar isso adiante, se eu pretendo uma sustentação oral, imediatamente é indicar que eu não concordo com o julgamento virtual, que eu pretendo sim entregar os meus memoriais e fazer a minha sustentação oral. Eu tenho pregado com os meus alunos, conversado bastante com quem nos chama para alguma consultoria ou atuação, que o trabalho em segunda instância é importantíssimo. E você estar ali sustentando oralmente, tendo aquele tempo do regimento do TJ para você conversar com quem vai julgar o seu recurso, é importantíssimo. A situação não acaba quando o juiz da comarca profere a sentença, ainda se estende. E quando nós conseguimos reverter uma situação no TJ, é algo maravilhoso. Ganhamos a semana no escritório. Então eu penso que a sustentação oral, sim, é importante, mas esse antes eu tenho que ter um cuidado muito grande, eu tenho que ter uma cautela muito grande. Não posso, me permito o termo, fazer besteira. Então é desde o início, desde a inicial, desde o requerimento de tutela, desde a apresentação de uma contestação, se eventualmente eu for advogar na situação de réu, eu fui contratado por uma pessoa jurídica ou por uma pessoa física para contestar ou para fazer embargos à execução se o banco ajuizou uma ação contra ela. Então, todo cuidado, análise, para que cheguemos no tribunal já com condições de reverter uma situação desfavorável. Excelente, professor. Muito bom mesmo. E tem um tema dentro desse tópico mesmo que o professor está abordando, que é bem relevante, que eu gosto muito, que é a parte relacionada à perícia técnica. Sim. Ou à assistência, né? Técnica, quando o advogado realiza então essa contratação. Qual que é a relevância, qual que é a importância disso para os processos que envolvem o direito bancário e que, na prática, uma boa parcela dessa análise são matérias, estritamente matéria de direito, né? Justo. Alguns magistrados, e inclusive aqueles que estiverem aí adquirindo o nosso curso, estudando conosco o tema, eles vão verificar que nós estamos disponibilizando um acervo grande de precedentes, do TJ, do STJ, súmulas, enfim. Então eu estou deixando o advogado que vai ajuizar a ação muito à vontade. Por quê? Olha só, alguns juízes de primeira instância, eles não realizam perícia contábil até a sentença, eles deixam para a fase de cumprimento de sentença. Só que eu preciso pensar o seguinte, que tipo de ação que eu estou ajuizando? Na minha modesta opinião, eu penso o seguinte, se eu estou levando a conhecimento do magistrado que uma determinada taxa ou tarifa ou situação de inadimplência com aplicação de juros ela é indevida, eu já vou fazer com que a minha petição inicial esteja acompanhada de um parecer técnico, então do meu assistente. Então, excelência, olha só, o banco está me cobrando 500 mil, mas de acordo com o parecer técnico que acompanha a inicial, o valor na realidade seria de 350. É mais ou menos isso. Eu preciso levar essa boa impressão ou impressionar o judiciário já na minha petição inicial. Então, na minha opinião, um parecer técnico já no início é sempre salutar. Para quê? Para que haja essa ciência do magistrado de que realmente o cálculo apresentado, o saldo devedor ao qual eu estou vinculado, ela possui taxas indevidas e esse parecer, esse levantamento que eu estou já anexando na inicial, já indica isso, que alguma coisa está errada. E isso aí pode até facilitar, Elias, para que o juiz, de posse dessa prova documental, de repente me conceda uma tutela provisória, uma liminar, para redução de juros, adequação, limitação de desconto no caso do consignado e outras questões práticas que cada contrato tem a sua peculiaridade. Não, joia, excepcional, professor. Ainda dentro desse campo de provas, né, além da prova realizada lá, exclusiva relativa à perícia
judicial ou ao parecer que é entregue, que deve, né, na verdade, ser entregue logo no início aí, do assistente técnico. Eu queria tentar entender também uma discussão que é muito comum, que é aquela relativa a outras provas, como extratos bancários, o pedido antecipado do contrato, sobre aquela relação que você busca discutir. Qual que é o melhor momento para se realizar isso, em ação autônoma, em conjunto com a ação principal? Qual que é a sua posição sobre isso em relação à produção de provas? Bem, o Código de Processo Civil, e eu como processualista, né, eu tenho que puxar aqui para o meu lado, nós temos 2 artigos em especial, que é o 381 e 382, que eles falam da possibilidade de produção antecipada de prova, ok? Então essa é uma situação. Alguns clientes que nos procuram, que, enfim, assessoria, eles sempre falam que por vezes não detêm algum documento. Então pode ser, olha só, vamos imaginar que a nossa petição inicial, eu ajuizo a minha petição inicial e dentre os pedidos, os requerimentos que eu vou fazer ao magistrado, eu já indico a situação de exibição de documento. Ou seja, que o magistrado, recebendo a minha petição inicial, intime a parte contrária para que exiba um determinado documento, um determinado contrato, alguns extratos antigos que talvez o nosso cliente não tenha posse deles. Então, a questão da prova documental para iniciar o processo de revisional, ele é importantíssimo. Esses instrumentos particulares, os contratos, as cláusulas gerais, os extratos bancários, alguns eu consigo até, dependendo do tempo da minha conta corrente, do meu empréstimo, conseguir até mesmo no caixa eletrônico, mas alguns estão de posse do banco. Então daí a importância, o advogado também tem que ser efetivo nessa parte pré-processo de buscar os documentos e as provas necessárias para demonstrar ao juiz o que de fato ele pretende. Então a cópia dos contratos, dos extratos, caso não tenha, dentro da inicial, faz um requerimento lá de exibição de documento ou dentro da própria inicial fazer um requerimento de produção antecipada de prova, o que é perfeitamente possível. Foi o que eu lhe disse, nós nesse curso nós vamos tentar passar para o advogado também esses procedimentos que vão auxiliar muito. Tá, ele sabe a questão de taxa, de valor, mas como é que eu vou fazer o processamento? Não sei. Então, desde requerer a tutela ou embutir aí na sua inicial esses requerimentos de exibição de documento, de produção antecipada de prova e outros tantos que nós vamos debater aí. Excelente, professor, muito bom. Tem um outro ponto, ainda dentro das ações revisionais bancárias em geral, que se refere à restituição de indébito. E geralmente o advogado no campo bancário não só busca, claro, a redução de um eventual débito, de uma eventual dívida, mas sim a restituição. Sim. Qual que é o resultado que você acredita que isso pode gerar num processo? O resultado financeiro mesmo para os advogados? Como que isso funciona na prática? Sim, primeira coisa, quando eu for ajuizar uma ação revisional, eu posso perfeitamente requerer essa repetição do indébito. Então vamos lá, nós advogados e quem vai, logicamente, adquirir o curso e estudar conosco são advogados. E advogados precisam de honorários, não é? Então, o que eu penso? O meu contrato de honorários, então, até nisso eu vou dar palpite no curso, tá? O meu contrato de honorários, quando eu houver na minha ação revisional uma acumulação com o pedido de repetição de indébito, eu também tenho que fazer uma previsão, não é, desse valor que o meu cliente vai receber, aplicando ali uma porcentagem para o nosso escritório, para o meu escritório. Então, já fica a dica aí para quem for ajuizar uma ação pedindo a repetição do indébito, que no seu contrato de honorários com o cliente, coloque lá uma porcentagem. Pois bem, essa repetição de indébito, que nós vamos debater bastante, ela é muito eficaz. Eu disse há pouco que é importante esse parecer técnico, inclusive já na inicial, indicando o que o nosso cliente eventualmente pagou sem dever. É aquela cobrança indevida. Eu tenho artigos do Código Civil que tratam disso, 940. Eu tenho súmula do STJ que trata dessa questão de repetição de indébito. Eu tenho artigo do Código de Defesa do Consumidor, o 42, que trata. Então, a nossa petição tem que vir recheada. Repito, o material didático do curso, ele traz muitos precedentes de sucesso de repetição de indébito. Ok? Que pode ser feita de forma simples ou em dobro. Olha que maravilha, não é? O nosso cliente pagou a maior
de forma indevida a 8 mil, eu posso ter uma condenação provando a má-fé da instituição de 16 mil reais. E dentro desses 16 mil, eu posso, na qualidade de advogado vencedor, ter ali um ganho financeiro também, um resultado financeiro. Feliz meu cliente e feliz o nosso escritório. Então vamos lá, a repetição de indébito eu preciso trabalhar muito bem e se eu conseguir comprovar que ocorreu má-fé do banco, nesse desconto indevido, nessa cobrança indevida, até aplicando o Código de Defesa do Consumidor, eu posso ter um sucesso financeiro grande também. Muito bom, professor. Te agradeço demais. Fica aí, quais são as suas considerações finais aí? Bom, qual que é o teu conselho para quem quer ingressar na área bancária? A minha alegria de estar aqui com vocês, aqui sempre a agenda é complicada, mas quando eu vejo lá que eu tenho o convite de vocês, eu sempre me programo para estar aqui. Moro longe, mas vamos lá. A questão principal aqui, na minha opinião, é que vocês, advogados, meus colegas de profissão, não é eu que digo sou advogado, graças a Deus, que vocês possam analisar muito bem o contrato do qual está sendo confiado, possa colher as informações, caprichar na entrevista, ok? Ter um cuidado muito grande, saber quando requerer uma tutela provisória, uma liminar, para quem sabe já no início do processo o juiz inibir a apreensão de um veículo, o juiz determinar o impedimento de colocar o nome do seu cliente no rol dos maus pagadores ou excluir. Então é uma caminhada longa, não é fácil. Quem diz que é moleza, olha, besteira, não é fácil. Nós temos hoje condições, pela quantidade de informações, de realizar excelentes petições iniciais. Seja organizado na sua petição inicial, procure distribuir em tópicos os seus requerimentos ao magistrado e, claro, para que você possa ter um sucesso muito grande aí na sua advocacia, na sua carreira, independente do tempo de trabalho que você tenha como advogado. Eu estou à disposição aqui no IAPA, estou à disposição também, não é, aí nas redes sociais, aos colegas advogados que quiserem aí trocar ideia e, claro, falar de processo civil comigo. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mais uma vez. Eu fico aqui também o nosso convite, o professor tem um canal chamado CPC na Prática. Pois é, mesmo, né, professor? Preciso fazer a propaganda no meu canal no YouTube. CPC na Prática no YouTube, um canal excelente, fantástico, que trata aí de todas as matérias. Muitas videoaulas de processo civil e eu espero que vocês entrem lá no meu canal, assistam às aulas, façam a inscrição, que falamos muito de processo lá também. Muito obrigado, professor. Hoje eu recebi aqui, então, o professor Ederaldo, um dos professores aqui do IAPA. Se você está assistindo esse nosso treinamento, esse nosso bate-papo aqui de hoje, essa nossa entrevista por meio do nosso canal aqui no YouTube, se lembre aí de dar um like, de compartilhar também nas redes sociais. Então é isso, eu espero você no próximo bate-papo jurídico aqui no IAPA. Um grande abraço, até lá!